Show de bola, boa noite aí para todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Se vocês não estiverem ouvindo, eu peço até que vocês interajam de alguma maneira, pelo menos, né, mostrando que de alguma maneira está com um sinal legal. Às vezes a internet pode variar um pouquinho, mas a minha tentativa é gastar esses próximos 30 minutos, 30, 40 minutos, compartilhando aquilo que a gente tem aprendido nesses últimos anos, né? A minha vida profissional começa aos 13 anos, né, mas não vou falar desses 13 anos para cá, senão eu ia passar boa parte do nosso tempo só contando essa história. Isso quando a gente estiver numa mesinha aí de bar, a gente compartilha de uma forma mais tranquila, mas talvez compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido sobre uma filosofia, né, que tem impactado bastante, né, nas nossas áreas de atuação. E eu estou partindo do pressuposto que a boa parte que está aqui hoje é um grupo, né, de engenharia, ou que tem uma associação mais próxima com a engenharia, ou tem uma afinidade com a engenharia, certo? Se não tiver alguém de engenharia, mas que acredito deve gostar de gestão, enfim. E é esse o meu desafio hoje, de falar em poucos minutos, né, que temos daquilo que a gente tem aplicado enquanto empresa, uma empresa que nasceu aí há 13 anos, mais especificamente, estamos caminhando aí para o 14º ano, né? Hoje somos uma empresa que possui 3 escritórios no nosso país, um escritório ali em São Paulo, no município de Americana. Nós temos um outro escritório na Bahia e temos um outro escritório aqui em Sergipe. Somos sergipanos de formação, né? De nascimento, vamos dizer assim. E a empresa passou a crescer e esse crescimento nos levou até esses 3 pontos que hoje temos. Fazemos prestações de serviço aqui a nível nacional e fazemos também prestações de serviço para o continente africano, ali mais especificamente em Moçambique, na cidade, na capital de Maputo, tá? Quais são esses serviços? Serviços de engenharia geral, né, e de gestão empresarial. Enfim, acho que é isso. Eu ainda ia cometendo o gafe de ficar limitado só aqui a nosso território, o cara tá internacional, poxa. Não, mas a ênfase, de fato, ainda é no Brasil. Nos últimos 2 anos, não, no último ano e meio, ainda vai fazer 2 anos, é que a gente tem abraçado o internacional. Temos algumas ações hoje em Portugal, mas ainda são embrionárias. Mas, assim, efetivamente de trabalho, temos, sim, na África, ali no continente africano, em Moçambique. Então, tem coisa aí para vir boa, né? Na parceria com a Engeplay também, espero que as coisas ampliem, né, e caminhem para outras finalidades também. Mas é isso, Tá tá? bom. Vamos lá. Pessoal, quem tá aqui tá participando, estão escutando direitinho, como é que tá? O áudio tá ok? Posso projetar a tela e começar a brincadeira. E compartilhe com os colegas, chamem os colegas de Pronto. profissão aí, Ó, Grande Leão entrou. perfeito. Tamo Vinícius junto, aqui já mestre. disse que está tudo certo também. Show de bola. Compartilha aí com a galera para participar também, para a gente fortalecer aí. E quem quiser, pode mandar tanto no chat ou ligar o microfone também e mandar sua dúvida e compartilhar também. Tamo junto, André. Vamos embora. Gente, veja, vou falar um pouquinho para vocês. Eu estou chamando aqui mais ou menos de um workshop de liderança e estratégia, coisa simples, tá? Coisas que, se a gente tivesse em um momento com mais tempo, a gente poderia aprofundar o conteúdo. Então, vou tentar ser objetivo, ser breve, mas não vou tentar deixar passar, pelo menos, aquilo que é fundamental, que eu entendo ser fundamental, tá? E pensando em liderança, pensando em estratégia, muitas vezes essas duas nomenclaturas elas são batidas, né, no mercado, de maneira tal que, às vezes, o nosso conhecimento ele é superficial. Quando eu digo superficial, eu entendo o que é liderança, eu entendo o que é estratégia, sei que são importantes, mas eu não consigo quantificar, eu não consigo objetificar, eu não consigo deixar claro para alguma empresa, alguma organização, ou até mesmo no meu papel do dia a dia, eu não consigo deixar claro que tipo de papel é esse, como é que ele se solidifica, né? Eu sei que muitas vezes eu sou um líder porque eu estou assumindo um cargo de gestão, né, o que pelo menos as pessoas olham para mim, entendem que ali existem pessoas que hierarquicamente estão abaixo, né, no sentido de dizer, ó, estão subordinadas a uma determinada pessoa. Enfim, para o grupo que ainda está pensando em assumir um papel de liderança, entendem que esses líderes estão realizando um papel mais gerencial, de alguma maneira estão tomando decisões, de alguma maneira estão tentando conectar a estratégia. Enfim, existem diversos desafios que muitas vezes são claros.
A gente não precisa inventar a roda, nem muitas vezes estar formado em alguma coisa para entender isso. Mas aqui eu tentei objetificar, ou pelo menos tentar colocar 3 pontos que são fundamentais quando a gente observa esses 2 conceitos, o conceito de liderança e o conceito de estratégia. Para que serve, de fato, isso? Primeira coisa, serve para que a gente construa, né, um crescimento consistente, né, dentro da organização. Por que esse crescimento consistente? Primeiro porque o grande papel da liderança é conduzir todos os recursos da organização, e aí quando eu falo de conduzir os recursos, não é apenas o recurso pessoas, não é apenas o recurso financeiro, mas um conjunto desses recursos para alcançar o objetivo principal dela. Então, quando ela faz isso, ela está promovendo o crescimento consistente, né, e não pontual, mas um crescimento consistente, né, perceptível, né, e que traduza isso em uma sustentabilidade. Palavra essa que hoje, nos nossos dias, né, vamos dizer assim, é cada vez mais enfatizada. A gente vê o conceito de ESG, né, ou de ESG, como a gente também costuma falar, ganhando força, né? Então, o conceito da sustentabilidade, o conceito, né, daquilo que promove um envolvimento mais holístico está presente nessa ação da liderança, está presente nessa ação dessa estratégia, tá? Quando a gente parte do princípio que a empresa ela está direcionada a essa ação, a gente vai passar agora a pensar sobre relacionamentos estáveis que estão baseados em uma coisa chamada de confiança mútua. André, por que a gente traz isso como segundo tópico? Primeiro porque para eu promover crescimento consistente, eu preciso partir do princípio que as pessoas fazem parte e são talvez o principal ativo empresarial ao qual a liderança e a estratégia precisa estar pautada. São as pessoas que fazem as coisas acontecerem, são as pessoas que entendem que tipo de objetivo deve ser traçado ou alcançado, são elas que colocam a mão na massa. Ah, André, mas eu trabalho numa empresa que é tecnologicamente, poxa, é outro nível, sabe? Tudo lá quem faz são as máquinas. Alguém aperta o botão, né? Seja alguém que esteja perto ou seja alguém que esteja distante. Alguém precisa apertar o botão. Ah, não, mas a minha empresa tem inteligência assim, assado, trabalha com deep learning. Alguém está apertando o botão também. Então, no final das contas, eu entender exatamente que esse crescimento passa pela percepção, né, das relações pessoais, isso é fundamental, tá? E não adianta falar de modelos de negócio extremamente digitais ou não, vai existir em algum momento relação pessoal. E isso faz todo sentido quando se fala de liderança e de estratégia. Com base nisso, a gente direciona claramente definindo expectativa de sucesso, uma palavra também pouco entendida, porque muitas vezes sucesso é deturpado, né? A forma do entendimento do que é sucesso é deturpado, e o conceito precisa ser muito claramente definido, partindo inclusive do pressuposto que todos nós temos direito ao sucesso, né? E aí o sucesso não é apenas algo que é possível para alguns, mas todos nós, todos aqueles que estão de alguma maneira se relacionando com a empresa, temos direito ao sucesso. Então, quando a gente direciona de forma clara os objetivos e as estratégias, partindo de relacionamentos saudáveis, a nossa expectativa em relação a sucesso, em termos de progresso e de alcance de objetivos, se torna como sendo talvez o terceiro ponto que eu chamo a atenção de vocês nesse primeiro slide, tá? Tá, André, você falou aí um pouquinho de liderança, você conectou a estratégia, você reconheceu de fato que esses pilares são importantes, mas a liderança em si tem características, tem tipos, eu consigo perceber de fato como é que se comporta um líder. Existe uma classificação que eu sempre gosto de abordar quando falo sobre liderança, ela é uma abordagem a partir de estudos de Harvard. Algumas literaturas de Harvard apontam para esses 6 principais tipos, né? E aí eu quero comentar de forma mais rápida para que vocês tenham uma percepção de como é que cada líder, ou tendo características mais específicas desses pontos, eles se comportam. E eu vou começar aqui pelo primeiro, que é o coercitivo. Normalmente, o tipo de líder mais odiado, tá? Quando eu digo odiado poxa, cara, quando eu vejo um cara desse fazendo esse tipo de ação, puta merda, me dá uma raiva, eu fico puto, porque, meu irmão, não admito nos dias de hoje, século XXI, enfim, fazendo coisas que não fazem sentido. Só que muitas vezes a situação desse tipo de liderança ele é necessária. Então, para todas as vezes em que a gente tem pontos positivos e pontos negativos a serem apresentados, eu digo que o ponto positivo de ser coercitivo, e ser coercitivo é você ser, né, praticamente alguém que impera uma ordem.
tá? E é por isso que as pessoas não gostam, porque quando alguém pede para que você faça e você não tem a opção de contra-argumentar com ela, você precisa apenas obedecer, naturalmente existe um choque, principalmente nos dias de hoje, de repulsa a esse tipo de liderança. Mas a empresa está na merda. A empresa está passando por situações que os outros tipos de liderança promoveram. Né? E aí eu vou falar sobre um pouco de cada uma delas, vocês vão perceber que elas são muito mais democráticas, são muito mais, vamos dizer assim, relacionais, pouco coercitivas. Mas quando a empresa está passando por dificuldades, nem sempre há espaço para a democracia, nem sempre há espaço para um ambiente extremamente afetivo, não há espaço e nem tempo para que você capacite as pessoas, você teria que ter feito isso antes. Então, existe a necessidade para recuperação empresarial de alguém que direcione a curto espaço de tempo o que tem que ser feito. E existe pouco espaço para questionamento, o que significa dizer que eu estou usando um modelo mais coercitivo, né? Muito mais coercitivo. E ser coercitivo, nesse caso, então, é conduzir de forma pouco amigável, em algumas situações, a organização. Exemplo lá, né, que geralmente a gente ouviu bastante isso na época lá do mensalão, enfim, assim, ó, Lula foi de forma coercitiva conduzido à delegacia, por exemplo, né, e não estou fazendo apologia aqui política, nem dizendo que é Lula nem Bolsonaro, não entro nesse aspecto, mas o que eu estou querendo mostrar é que essa palavra surgiu, inclusive, né, de forma mais rápida e fácil de ser entendida, quando a gente percebeu aquelas movimentações e que juridicamente o pessoal gosta muito de falar, assim, olha, de forma coercitiva você conduza alguém a algo. Né? Então, eu não quero saber se ele ou ela aceita ir, depor ou fazer qualquer outro tipo de ação. Eu estou dizendo para você que eu estou levando você exatamente agora para aquele local, independente de você querer ou não. Isso choca. Né? E dentro da organização, esse tipo de liderança, muitas vezes, é tido como uma liderança que traz muitos estragos. Por quê? Porque as pessoas são inibidas de realizar algo, porque elas não podem sugerir, elas precisam obedecer. E quando a dosagem dessa liderança é muito maior nesse aspecto, ela causa problemas, né, a longo prazo, tá? Mas a curtíssimo prazo, ela pode direcionar de forma positiva a recuperação empresarial. O que é que eu estou querendo demonstrar só nessa primeira condição? É que nem sempre, né, e na maioria das vezes é o que acontece, tá? Cada característica que eu vou apresentar aqui de cada tipo de liderança desse não apenas tem pontos positivos, né, mas sim tem pontos positivos e pontos negativos para todos eles. Todos os pontos aqui, todos esses tipos de liderança possuem pontos positivos e pontos negativos. Qual é o segredo, André? O segredo é o equilíbrio. A literatura diz que a gente tem que buscar pelo menos o equilíbrio dessas características de acordo com o perfil dos nossos liderados. Significa dizer que eu, enquanto líder, preciso enxergar qual é o perfil que cada liderado meu tem para ser um pouco coercitivo quando necessário, para ser mais democrático quando necessário, para ser mais visionário, para ser mais modelador, afetivo, treinador, de acordo com a necessidade ou maturidade da minha equipe. Quando eu não consigo reconhecer isso, eu posso estar sendo muito mais democrático do que eu poderia, e ao, né, pensar em ser democrático, muitas vezes o lado é sempre mais positivo. Ah, nós precisamos promover a democracia, perfeito, mas, por exemplo, ser muito democrático gera também morosidade na tomada de decisão. Né? E aí, pulando do 1 para o 4, a gente pode entender que o líder democrático é aquele que, de alguma maneira, forma muito positivamente, né, o aspecto da participação para a tomada de decisão. Só que quando em demasia, a democracia em demasia gera, né, dificuldades de reconhecimento desse líder. Porque, no final das contas, ele sempre monta comitês, ele sempre monta rodas para poder tomar uma decisão. Ele nunca tomou uma decisão só. E as pessoas ficam se perguntando, quem é de fato o líder? Elas perdem essa referência, percebem? Ô, André, Oi. você tocou em um ponto só para. Eu ia fazer essa pergunta, tem outra Perfeito. pergunta aqui. Aí você comentou sobre você fazer uma transição entre cada tipo de líder de Sim, acordo com a equipe que você está liderando. sim. Isso era uma dúvida que eu tinha, se você é um líder e você não pode mudar e isso é Não, fixo. perfeito, perfeito. Boa pergunta, boa pergunta. No final das contas, o que se espera é que a literatura diz assim, ó, você tem características normalmente de 2 ou 3 latentes.
Então, na medida em que eu vou falando, se a gente for fazendo uma autoavaliação, você, poxa, eu tenho essa característica. Às vezes eu sou muito duro com a equipe, então, poxa, às vezes eu sou muito mais de compartilhar com a equipe para uma tomada de decisão. Na medida em que eu for falando das características, vocês vão perceber que tem coisas que se aproximam ali de vocês, mas normalmente não das 6. O que é que a literatura diz? Que a nossa busca tem que ser justamente do equilíbrio mais próximo do 6. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter, né, vamos dizer assim, não apenas capacitação, mas também um direcionamento e o amadurecimento na função para que eu vá entendendo exatamente como me comportar. E aí vem outros conceitos de aplicações de liderança que também são comuns, como a própria liderança situacional, né, onde observa, de acordo com o nível de maturidade da equipe, que tipo de aplicação ela deve, vamos dizer assim, tomar, né? E aí vem os conceitos de inteligência emocional, que também são trabalhados. Enfim, existe um conteúdo que está, né, vamos dizer assim, dentro de um contexto de liderança que precisa ser trabalhado para que a gente entenda como extrair melhor desses 6 grandes pontos. Então, ser coercitivo na dosagem correta é positivo, mas ser coercitivo na dosagem correta, você estraga, de fato, uma equipe por completo. Você deixa a equipe Perfeito. praticamente sem nenhum tipo de fala, tá? O André, tem mais Oi. 2 perguntas aqui. Perfeito. Como você está compartilhando a tela, acaba que não está vendo, então vou sempre Eu não puxando. estou vendo ninguém, isso Então vai não se falando. preocupe. Quem quiser e fizer a pergunta, pode abrir o microfone, não se preocupe também para compartilhar com a gente. Quem não quiser, pode ir mandando também nos comentários. Júlia Cabral perguntou: existe algum tipo de pesquisa para saber qual eu sou? Ela disse que Sim, ela tem um escritório de engenharia civil, então ela faz, possivelmente, imagino eu, que trabalha com projetos. sim. E tem algum tipo de pesquisa, como é que ela pode descobrir isso? Perfeito. Existe um diagnósticozinho que geralmente eu pelo menos, quando vou fazer aplicações de treinamento, né, às vezes estou indo fazer formação de líderes, enfim, a gente gosta de passar um diagnósticozinho. Nesse diagnóstico existem algumas perguntas e respostas que apontam mais a prática, né? Existem outros, né, que estão associados à análise de perfil. Eu gosto muito da DISC, por exemplo, onde você na DISC consegue saber se você pelo menos tem alguma prática associada, né, a ser uma pessoa mais comunicativa, mais influente, né, ou até mesmo mais planejadora, mais sistemática, né, o que aponta para algum tipo de relação com esses tipos de liderança. Então, existe sim algumas práticas, não é necessariamente uma receita de bolo, mas você encontra, assim, alguns modelinhos que podem apontar que tipo de perfil você está mais próximo, tá? E é possível, sim, pensar sobre isso. Continuando aqui, Vinícius, Vinícius, desculpa aqui, pessoal, Vinícius, se não for isso, me desculpe, na próxima eu acerto. Ele perguntou, acho que foi mais ou menos, ele riu aqui, perguntou se foi mais ou menos a pergunta direcionada à próxima pergunta que eu tinha feito, se você muda de tipo de liderança dependendo da situação que está passando. Isso, esse é o grande desejo, de você ser Uhum. praticamente um camaleão, tá? Mas é pouco provável que você faça isso com grande maestria se você não tiver uma inteligência emocional adequada. E por que que eu digo isso? Primeiro, que você precisa se conhecer, né? E tem horas que você precisa reconhecer também que já existe, até pela sua própria formação, né? Porque, no final das contas, existe todo um contexto histórico, né? A forma pela qual você foi formado, conduzido, criado, seus princípios, seus valores, tudo isso trouxe para você uma formação. Essa formação traz para você um tipo de comportamento que é natural. Algumas outras coisas, elas são exigidas pelo meio ao qual você se encontra. Então, existe aquele perfil que é o seu original, que está enraizado por tudo que você foi formado, mas existe um perfil que ele é o que a gente chama de perfil adaptado, aquele que você é levado a ser em função do contexto. Então, por exemplo, você foi convidado para ser um líder dentro de uma organização. Aquele líder dentro daquela organização que possui um contexto exige que você tenha algum tipo de prática que, no final das contas, no seu original, você não tem. Mas, em função de estar recebendo aquele desafio, você passa a exigir isso de você. E quando você passa a exigir, existe o que a gente chama, né, de adequação. Essa adequação, até um determinado ponto, você consegue fazer. Passando disso, isso gera um estresse, normalmente emocional, no líder, ao ponto de ele se incomodar, inclusive, com a própria ação dele.
E aí existe um limitante, né? As empresas passam a perceber o seguinte, ó, a partir daqui, se você forçar demais, você vai perder esse líder. Na realidade, ele não é assim, ele está sendo assim porque a gente está exigindo que ele seja, mas ele cultiva alguns princípios, valores, né, que mostram, provavelmente, que ele não vai chegar muito mais longe do que isso. E fazendo isso, você está criando um estresse muito forte. Isso é a tentativa de você, enquanto líder, sair daquilo que é o seu original para ser o que a gente chama de adaptado. Exemplo, tem pessoas que têm muito pouca prática ou até muito pouca vontade de ser, vamos dizer assim, de treinar pessoas, né, de ensinar pessoas. Imagine você ser exigido a ser um líder treinador, né? E você é uma pessoa muito mais coercitiva. Você gosta de fazer as coisas pautadas naquilo que você acha. Assim, olha, a minha equipe precisa entender o que eu estou pedindo e fazer. Porque, de fato, você é uma pessoa experiente, ou porque, de fato, você já amadureceu muito em uma determinada situação, e isso muitas vezes impede que você faça uma ação assim ou assado. Então, o que é que acontece? Você acaba exigindo isso para a sua equipe, de alguma maneira, e você, né, vai ter naturalmente um estresse muito maior quando você for exigido, por exemplo, para ser um cara democrático, onde você está acostumado a solicitar as pessoas para fazer. Outra coisa é você dividir essa tomada de decisão com outras. E isso já é uma mudança de comportamento que é drástica. Percebem, gente, isso aí? Sim, sim, muito claro. E tem mais de uma pergunta, eu só vou fazer um comentário, por exemplo, a gente falando sobre essa transição dos tipos de liderança, quando a gente está no escritório, eu acho que essa transição talvez seja até menor pela quantidade de pessoas que trabalham com a gente, com que a gente está se relacionando. Mas se a gente vai para uma obra onde a gente tem que gerir 50, dependendo Isso. do porte da obra, 100 pessoas, eu acho que esse líder ele tem que se adaptar mais fácil aos outros tipos de liderança, liderança, né? exato. E aí você precisa reconhecer qual é o papel que aquelas pessoas que estão ali nas bases, né? Imagine você ter abaixo, logo abaixo de você, na sua principal, a primeira base de liderança abaixo de você. Vamos imaginar que você seja o engenheiro maior da obra, e abaixo de você você tem os engenheiros assistentes, dos engenheiros assistentes você tem ali os mestres encarregados, dos encarregados você tem, de fato, os pedreiros, enfim, pessoas que estão ali nas bases. Cada um com uma necessidade específica, cada um com um perfil específico, e que você naturalmente vai precisar reconhecer. Obviamente você não vai ter relação com todos, mas pelo menos os de primeira linha você vai precisar reconhecer muito claramente qual é o perfil dos seus engenheiros assistentes. Depois você vai precisar reconhecer qual é o perfil dos seus mestres, porque provavelmente se você conseguir influenciar esses daí, você vai influenciar a base como um todo. Mas se você não conseguir influenciar eles, naturalmente, o pedreiro lá na ponta vai fazer aquilo que é resultado da sua liderança. Né? Então, se você for muito modelador com essas pessoas, o que é o líder modelador? Ele diz, ó, faça como eu faço. E isso gera um estresse na equipe. Por quê? Porque se a equipe olha para você e percebe que você tem um nível de performance muito alto e você cobra isso dela, ela vai ficar se cobrando ao ponto de se frustrar. Então, o líder modelador, quando em demasia, ele diz o seguinte, olha, faz como eu faço, porque se fosse eu, geralmente a gente ouve assim, ó, se fosse eu fazendo isso aqui, fazia em 5 minutos, cara. No final das contas, ele está modelando. Ele está dizendo para você, bicho, eu faço em 5 minutos. Mas isso não significa que o outro faz em 5. Né? Não faz em 10, não faz em 15, só que você joga uma pressão na outra pessoa, porque você faz em 5 minutos, porque você está modelando, você está agindo como um líder modelador. Isso em demasia é ruim, mas isso em dosagens adequadas é legal. Pô, cara, ó, eu faço dessa forma daqui. Tenho tido sucesso, o tempo que eu tenho realizado essa tarefa gera mais ou menos de 5 a 10 minutos. Eu não sei exatamente se com base nisso faz sentido para você observar como eu estou fazendo e talvez depois você, né, transferir para você ou ajustar a forma pela qual você faz. Veja, eu fiz para o líder modelador duas formas de você comunicar a equipe. Vocês percebem que a primeira eu joguei uma pressão forte, a segunda eu utilizei o critério de modelador, mas com respeito. E eles naturalmente vão ter outro tipo de prática, né, na dinâmica. O afetivo, todo mundo ama esse cidadão. O afetivo é aquele coraçãozinho, todo mundo ama trabalhar com ele, ninguém recebe uma reclamação, ele é sempre o garoto mais, né, ou a garota mais quista do time, né? Só que o problema é que quando você é muito afetivo, o que é que acontece? Quando você chama atenção, você diz, fulano, André, chamando atenção, é tranquilo com o André,
A gente trabalha com o André de boas, pô. Esse é o tipo de liderança que a gente gosta. O cara deixa você à vontade e tal. Ele é um bom agregador, mas ele é um cara que, no médio prazo, quando tiver um estresse, ele não gera, no final das contas, vamos dizer assim, a disciplina que é necessária para a equipe funcionar. Porque a equipe passa a não acreditar e nem receber, quando ele necessário chamar atenção, eles não recebem esse ato de chamar atenção a sério. Porque eles, bicho, não faz nem sentido, você não sabe nem chamar atenção. Porque ele é tão afetivo, tão amoroso, ele gosta tanto de dar suporte ali às pessoas, caminhar com elas, fazer as coisas acontecerem, e ele exerce muito pouco dos outros modelos. Então as pessoas passam a fazer, às vezes, um pouquinho mais, quando em dosagens maiores, viu, gente? Isso aí é quando eu estou dizendo assim, não é que o afetivo é ruim, é quando você dosa demais o afetivo, assim, quando você dosa mais o modelador, né? Assim, quando você dosa também o treinador. O treinador quer só formar a equipe, e entre as lideranças é o melhor, porque a longo prazo você tem uma equipe que passa a fazer as coisas de maneira, né, independente. Só que por que eu fujo do líder treinador? Porque o aspecto da ação de capacitação, né, de treinamento, de formação, ela demanda tempo. É por isso que ninguém quer. As pessoas querem naturalmente pegar pessoas já prontas de mercado, né? E essas pessoas prontas de mercado, para elas darem resultado mais rápido. Ninguém quer ter espaço para treinamento. Tá? Agora, quando você encontra um líder que treina, normalmente essa formação ela acontece, ele consegue ver as pessoas replicando o que se treinou e naturalmente ele vai perdendo a necessidade de estar à frente de tudo, ele passa então a ter, né, capacidade de gerenciamento muito melhor. Então, entre todos os tipos de liderança, aquela que é mais ovacionada quando se consegue implementar é de um líder treinador, da capacidade de enxergar a equipe, entender qual tipo de competência aquela equipe deve ter, e uma vez que aquela competência é identificada, ele consegue capacitar, inspirar, fazer as coisas acontecerem a partir da capacitação e do treinamento, é o chamado líder coach, tá? Mas o líder coach no sentido real e da palavra, né? Porque hoje a gente banalizou coaching, faz um final de semana, um curso de final de semana, todo mundo já é coaching, então não sou muito favorável a essas armadas que a gente enxerga aí de mercado, Verdade. mas entenda coaching como sendo, de fato, a expressão exata da palavra. O que é o coaching, se não um treinador, né? É aquela pessoa que pega você em um determinado nível de maturidade e te ajuda a chegar em um outro nível, né? Em um outro patamar, né? Então, aqui a tradução é exatamente essa, a pessoa que treina você. Só que treinar demanda tempo. Exercício de treinamento constante. E nem sempre isso as pessoas querem fazer ou estão dispostas a fazer e preferem, de fato, pular etapas. Isso é problema, né? O visionário, ele não está olhando para o hoje, ele está mostrando para você que existe um objetivo muito maior a ser alcançado, né? O problema do visionário, se ele for visionário demais, tá? Não é que é ruim ser visionário, mas sendo visionário demais, ele pode se tornar arrogante. Se tiver outros visionários na equipe dele, passam a chocar. Só que se eu faço as coisas sem uma visão de longo prazo, e aí é quando você não tem nada de visão, você só foca no hoje. E aí as coisas se perdem, por quê? Porque não se existe um propósito, você não busca um propósito. Você está buscando naturalmente as coisas serem resolvidas a curto espaço de tempo. E a curto espaço de tempo as coisas até podem ser resolvidas, mas não tem lastro para o alcance do objetivo maior, que é o que a gente falou, né? Estratégia, gestão, as coisas apontam para uma dinâmica futura. Não é sobre o que fazemos hoje, mas o que é que nós fazemos hoje que nos permite alcançar lá na frente um resultado. Percebem? Então, eu falei do coercitivo, se for de mais é ruim, se for de menos é ruim, precisamos de equilíbrio. Falei do democrático, se for de mais, ruim, se for de menos, ruim, temos que ter equilíbrio para todos, o visionário, o modelador, o afetivo e o treinador. Gente, só aqui a gente Perfeito. gastou 30 minutinhos, viu? Só nessa brincadeira. Ah, Ô, enfim, André, enquanto você respira aí, deixa eu é, só dizer aqui. Vini mandou aqui. Então, para que a pessoa seja reconhecida por aquelas atitudes de liderança, é melhor que ela foque no que ela quer do que se adaptar à situação. Ela mandou um não, pouquinho antes de você continuar perfeito. o pensamento. Então, se você Não, quiser. eu entendo que não necessariamente. A primeira coisa que eu talvez, para uma pergunta dessa, eu responderia é o seguinte: hoje, provavelmente, a sua organização tem um desejo, né, um desejo de alcançar alguma coisa, tá? Um objetivo maior. Esse objetivo maior precisa ser entendido pelo líder, tá? Ele precisa fazer uma autoavaliação. Qual é a autoavaliação? É saber que tipo de comportamento é mais latente nele.
né? Se ele é uma pessoa mais coercitiva, se ele é mais democrático, visionário, modelador. Normalmente existem pelo menos de 2 a 3, né? Vamos dizer assim, de 2 a 3 características mais fortes. Então, é bem comum que haja um pouco de visionário, um pouco de modelador, um pouco de democrático, né? Normalmente, tá? Quando você se irrita com alguma situação, você passa a ser, de vez em quando, mais coercitivo, porque você se irritou, poxa, isso aqui já falei 10 vezes, o pessoal não me ouve. Cara, agora eu não vou falar mais, você vai ter que fazer isso daqui, porque se você não fizer, não faz sentido você estar aqui no meu time. Você está sendo coercitivo. Você não está pedindo, por favor, você está pedindo para realizar, porque você já falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, veja, primeira coisa é enxergar onde a gente quer chegar. Segunda coisa, fazer uma autoanálise, saber exatamente qual tipo de comportamento você mais exerce. Depois, avaliar quem são as pessoas que você está liderando. Qual é o tipo de comportamento que você vai precisar exercer enquanto líder que permita gerar nelas o maior resultado possível. Porque aí você vai conectar aquilo que a empresa quer com a necessidade de comportamento que você tem que ter, ainda que você não tenha, de forma muito latente, certo? Para que você conduza. Então, a liderança é uma arte de conduzir as pessoas para o alcance de algo a partir do momento em que você as convence a fazer isso. Pelo aspecto da persuasão, inclusive. Mas não é aquela persuasão que o pessoal muitas vezes utiliza que se utiliza de má fé, né? Mas ela faz com que você enxergue de fato o resultado, o alcance do resultado, e demonstre o porquê, a justificativa, né? De alcançar esse resultado. E qual é o caminho, qual é a estratégia que a gente vai utilizar para isso? Seja isso lá nas bases da obra, seja isso no momento tático, onde você está fazendo conexão entre o engenheiro maior da obra e os seus mestres, os encarregados, né, as pessoas que estão ali nas bases, né? Ou você é o engenheiro-chefe da obra e está tratando com a diretoria da construtora, né, que muitas vezes é necessário também, porque você precisa conversar com as bases, mas você também vai ter que emitir relatórios, você vai ter que justificar a utilização de algum tipo de prática de cronograma que não era o natural, às vezes o modelo que está sendo aplicado ali não faria sentido para um determinado momento, para você tirar aquela obra de uma situação e levar para outra. Então, tudo isso exige de você comportamentos que em algum momento vai ser visionário, algum momento vai ser modelador, algum momento vai ser afetivo, treinador. E quando você faz esse auto-reconhecimento, o que é que você percebe? Você percebe que é mais latente para você alguns desses pontos e outros não. Cabe, então, você procurar observar que tipo de ação você pode gerar para que você tenha cada vez mais um equilíbrio entre esses 6. Poxa, eu tenho muito pouco afetivo, tenho muito pouco treinador e eu tenho muito pouco visionário. Eu sou mais coercitivo, democrático e modelador. Poxa, o que é que eu tenho que fazer para ser mais visionário? Que tipo de prática o visionário tem que eu ainda não faço? E por que eu não faço? O que é que eu posso fazer a partir de agora para ser um pouco mais? Qual tipo de impacto positivo eu posso gerar na equipe ou negativo com essa ação? E aí você passa a se reconhecer e traçar planos para que esse exercício se transforme em uma atitude diária sua. Ah, André, eu entendi, fiz uma autoavaliação, montei um plano para inglês ver e não fiz nada, não tirei nada do papel, não serviu de merda nenhuma. Entendeu? Significa dizer que você, ao fazer um plano de ação, você tem que gerar atitude diária. O que é atitude diária? Atitude diária significa dizer, cara, estou entendendo que eu preciso exercitar mais esse aspecto daqui. Como é que eu coloco ele na prática? Poxa, na prática, talvez se eu tivesse uma participação nas reuniões de DDS lá na obra, eu poderia chamar a atenção de alguns pontos que são fundamentais no dia a dia deles e passar a percepção que eu estou me importando com isso, e ao me importar com isso, eles passam a enxergar em mim não apenas aquele cara coercitivo, mas aquele cara que está pensando lá na frente, aquele cara que diz o seguinte, ó, cara, se a gente chegar nesse patamar aqui de performance, de produtividade, talvez a gente consiga ter esse tipo de ação, ou esse tipo de prática aqui, isso vai ser legal para todo mundo, então vamos tentar estabelecer um objetivo essa semana, a gente está começando agora, segunda-feira, tal. Você já está começando a demonstrar que existe uma coisa que é maior do que o dia a dia ali do trabalho. Você já está puxando uma ação visionária. Mas é o mesmo cara que dá bom dia quando chega na obra e que está exercitando ser afetivo. E um bom dia mal dado na sua obra gera um atraso que integral, derivada, não tira. Ah, porque eu sei fazer o cálculo da derivada, porque quando o material de construção é assim, um sistema construtivo, porque beleza, lindo, maravilhoso, mas você não deu bom dia para o cara ali da recepção. O cara vai meter lá um time maior do que o necessário para entrar lá
a betoneira, e o bicho está pegando lá e você está achando que, sabendo integral, derivada, vai resolver. Mas foi um bom dia que você esqueceu de dar, porque você deixou de ser afetivo com o cara. Aí, na hora de tomar decisão, em vez de você convidar alguém para tomar uma decisão que é mais complexa, que vai impactar na obra, você foi mais coercitivo e disse, olha, vai fazer assim, porque sou eu que estou mandando, eu sou engenheiro. Pô, bicho, conversa com os caras, traz um mestre, traz um encarregado. Cara, vocês entendem que isso daqui é importante? Bom, pronto. Se a gente está numa situação assim, o que é que a gente pode fazer para que isso daqui a gente tenha menor impacto? Meu caro, qual é a sua opinião sobre isso? Ah, e essa daqui, qual é a sua opinião, meu chefe, sobre isso? Beleza, veja, ó, a minha opinião sobre isso, tá? Eu compartilho da opinião de vocês, mas isso daqui pode gerar um impacto aqui e isso daqui em custo. Como é que a gente faz para reduzir isso? Aí o cara vai, fala, o que é que você está exercendo? Você está exercendo o democrático. Aí você passa a ter uma situação em que o cara diz, poxa, mas eu não sei fazer isso, meu cara, olha, eu fiz assim. Talvez facilite para você, eu não sei, ou adapte para a situação lá junto com a equipe, porque você pode ter uma situação de equipe diferente. Mas assim, ó, deu certo aqui. Talvez se fizesse sentido para você, a gente pudesse aplicar a mesma coisa lá. Eu já passei essa situação em outras obras e estou, talvez, trazendo esse modelo. O que é que você acha? Estou sendo modelador. Cara, mas o pessoal está com dificuldade porque o pessoal não sabe fazer uma programação de obra. Bicho, chama a galera, vamos fazer aqui um treinamento, 8 horas semanais, vamos tentar fazer uma distribuição de 2 horas durante a semana para conversar só com a minha liderança, que eu quero ensinar para eles como faço programação, a diferença entre planejamento e programação, porque o pessoal não sabe qual é a diferença entre planejar e programar. Usa a mesma nomenclatura e não sabe fazer a coisa acontecer. Então, o que é que o cara está fazendo? O cara está dizendo o seguinte, bicho, vou separar aqui 2 horinhas para eu eliminar um problema na fase mais intensa da minha execução de programação. É programar, meu caro, é fazer isso, é fazer aquilo, é sequenciar, é alocar carga, é estabelecer um cronograma assim, assim, sabe? Isso aqui é programação. Planejamento é uma coisa que você faz assim, ó. Tem recurso para fazer? Qual é o tipo de recurso que eu tenho? Aonde é que eu vou precisar desse recurso? Será que eu vou precisar contratar? Não vou contratar? Isso é planejamento. Programação é alocação. Eu tenho um recurso, programo esse recurso durante a minha estrutura semanal, segunda de manhã vai fazer isso, segunda de tarde é isso, quantidade de recursos assim, conectado nessa sequência, vejo se tem gente alocada de mais, alocada de menos, isso é programação. Poxa, entenderam a equipe? Mestre de obras, entendeu? Eu preciso de uma programação agora dos meus trabalhos durante a semana. O que é que você está fazendo? Você está treinando, cara. O cara, depois de treinado, depois que você chamou ele e te chamou para uma participação, depois de todo esse esforço, o cara começa ainda a fazer merda, cagada na obra, e de forma sucessiva você chama ele, tenta orientar e o cara continua. Bicho, você vai ter que ser coercitivo. Não dá para ficar, não, porque se a gente não amar as pessoas, aquela lorota que muitas vezes a gente escuta, né, do pessoal que gosta de, vamos pegar na mão, vamos dizer yes, aquela linda, maravilhosa. Não, cacete, senta aqui, patrão, ó, eu tentei com você uma vez, tentei com vocês 2, 3, 4, mas eu acho que você não está entendendo, chefe. Eu preciso dar esse resultado, não é eu que estou pedindo, não, patrão, é o diretor. Aqui a gente está exercendo uma função que é essa daqui. Eu entendo que talvez você esteja chateado assim, assim, assado. Eu entendo que você está com dificuldade assim, assado. Bicho, mas eu te dei as opções. Eu mostrei aqui como é que poderia ser feito aqui em treinamento. Eu fui com você na área, eu participei do DDS. Eu falei como eu fazia. Bicho, eu estou tentando o máximo, mas você não está me deixando outra alternativa, patrão. Ou você faz isso daqui, ou, patrão, a gente aperta a mão e você vai fazer isso em outra obra do jeito que você quiser. Isso é ser coercitivo. Entendeu, senhoras e senhores? Eu estou tentando ser o máximo didático. Perfeito. Eu estava aqui do outro lado, só imaginando todas essas situações que você falou. Por algumas eu já passei, tentando imaginar os perfis, as pessoas, né, com quem eu trabalhei, isso, tentando identificar alguns perfis, até em mim mesmo, em alguns momentos da minha carreira. O pessoal aqui, sensacional, insights desafiadíssimos. Sim, maravilhosa explicação. Perfeito. Show. Bom, gente, galera, essa é a pegada. Eu nem vou chegar no final dos slides, então, isso que eu ia dizer. Não faz sentido, né? Aqui já é o suficiente para a gente brincar, e brincar assim, com bastante prazer e satisfação. Perfeito. Tem comentários agora. A Alecrim Obra disse aqui: cultura do time é implantada no formato pirâmide, de baixo para cima. E antes que você faça um comentário sobre isso, Júlia Cabral perguntou se você pode, de alguma forma, mandar o diagnóstico ou como faz para que o pessoal
faça isso se você puder. Qualquer coisa a gente disponibiliza para eles lá no grupo Eles, também. né? E antes que a gente chegue no final para encerrar e para André também fechar com o comentário do que a Alecrim falou sobre a pirâmide, pessoal, vou deixar o arroba de André aqui no Instagram. Quem quiser, ou quem quiser saber mais, pode seguir ele, compartilhe com os amigos o link da comunidade, chame a galera para a gente fortalecer ainda mais a engenharia, pessoal mais capacitado. E André, pode ficar à vontade aí agora, Show. fazer os comentários. Quem tiver dúvida ainda pode mandar. Você repete a pergunta só para eu poder Pronto, entender qual foi. repito agora. Na verdade, não foi uma pergunta, foi mais um comentário. A pergunta foi do diagnóstico, se você poderia disponibilizar. Sim. E o comentário de Alecrim foi: a cultura do time é implantada no formato pirâmide, de cima para baixo. Ah, perfeito. Existem basicamente responsabilidades que a gente não pode terceirizar, né? Ao mesmo tempo que eu coloco para vocês a ideia de que tem coisas que, enfim, não dá também para a gente esperar que a liderança ela exerça, né? Ou esperar que a liderança entenda, né? Para que as coisas passem a acontecer. Vamos imaginar que a gente esteja no dia a dia da obra. E se eu entendo que eu posso fazer alguma coisa que pode mudar a forma, que pode trazer mais resultado, eu não preciso esperar a liderança, tá, gente? Eu vejo, às vezes, o pessoal comentando isso de uma maneira que, durante as visitas empresariais que a gente faz, o pessoal das bases se utiliza muito isso como muleta, né? A muleta eu não estou fazendo porque a minha liderança não apoia. Eu sempre digo para as lideranças em que eu tenho a oportunidade de conversar, gente, ó, o que está acontecendo na sua equipe é espelho da sua liderança. Então, não adianta, quanto mais você fala do seu liderado, mais você fala de si mesmo para mim. Então, às vezes eu pergunto para ele como é que está a equipe dele, ele começa, rapaz, André, dificuldades, não sei o que, isso assim, o pessoal não performa, já fiz isso, já fiz aquilo, tal, e ele está acreditando que ele está falando da equipe para mim. Quanto mais ele fala da equipe, mais ele fala dele mesmo, tá? E aí, o que é que eu digo para ele? Ó, você tem uma responsabilidade, né, sobre esse aspecto, né, sobre esse resultado, muito maior do que você imagina. Por outro lado, quando eu vou conversar com as equipes, eu digo, gente, ele é um ser humano tanto quanto vocês. Ele, naturalmente, tem falhas que vocês, se estivessem lá exercendo a liderança, também teriam. Então, partam do princípio que se eu quero, de fato, se eu tenho a perspectiva de agregar, eu preciso fazer a minha parte aqui nas bases. Então, significa que se eu tiver oportunidade para promover ensino, eu promovo. Se eu tiver oportunidade para fazer a condução de forma afetiva, que eu faça. Se eu tiver condições de fazer algo que me permita permear por esses perfis de liderança, que eu faça. E eu não preciso necessariamente esperar que essa liderança maior, ela seja, né? Agora, isso só se transforma em algo interno mesmo, né, fisiologicamente perceptível, quando as lideranças naturalmente abraçam causa, tá? Ninguém vai olhar para o seu líder e se ele não se preocupa com programação, não é você que vai se preocupar. Por mais que ele diga, olha, tem que fazer programação, aí os liderados olham para ele e ele não faz, se ele quer que todo mundo chegue cedo e ele não chega cedo, se ele quer que todo mundo use farda, mas ele não usa farda, André, mas ele é o líder, ele faz o que ele quiser. Pois é por isso que ele tem o resultado que ele tem. Entendeu? Porque que quanto mais ele fala do liderado, ele fala dele mesmo, e é óbvio, eu sempre falo para o liderado, não é porque ele não usa farda que você não tem que usar, não é uma regra da empresa, é regra também da empresa que os maiores líderes não usem, eles não precisam usar. Mas eles precisam entender que existe uma relação de exemplo. Eu sempre gosto de falar de 4 pontos essenciais: padrão, supervisão, exemplo e consequência. Padrão tem que ter forma de fazer as coisas. Padrão significa regras, protocolos, né? Normativas. Não adianta ter protocolo, normas, né? Enfim, procedimentos, padrões, instruções de trabalho, ISO, PBQPH, PEST. Não precisa, pode ter isso tudo. Mas se não tiver alguém supervisionando esse padrão, o pessoal vai entender que é um papel a mais na obra. Ou papel em qualquer ambiente de trabalho, certo? Então, eu tenho que ter padrão, porque se eu não tiver, alguém vai dizer, não, mas eu não faço porque não tem uma forma, né? Beleza. Aí eu tenho agora o padrão, queimei essa objeção. Aí fui para a supervisão. A supervisão essa supervisão, ela audita se você está fazendo. Então, ela demonstra a importância de que aquele padrão serve quando eu me preocupo em saber se você está executando o padrão. Mas se só tem um padrão e ninguém se preocupa em supervisionar, as pessoas não vão entrar no modelo de atitude. Perfeito.
Aí eu vou para o terceiro, exemplo. O exemplo arrasta mais do que procedimento. Se eu não faço aquilo que o procedimento está fazendo, significa o quê? Mais uma vez, que eu não dou importância para aquilo, não. Ali é só um papel. É isso que muitas vezes falta na liderança maior. Porque se a liderança desse exemplo, naturalmente a sua equipe passa a fazer porque ela entende que para você é importante enquanto líder. Só que se você tiver os três, padrão, supervisão, exemplo, e não gerar consequência, você perdeu a equipe do mesmo jeito. Vai ter sempre aquele que é o bonitão, ou a bonitona, que diz, não, que é isso, aqui isso eu faço se eu quiser. Você faz se quiser, rua. Vai fazer em outro lugar. Tem que ter consequência. Se não houver consequência, a laranjinha vai azedar o suco todo. Por quê? Olha, só faz quando é comigo. Quando é com fulano, não faz, não. Ah, só faz comigo. Com ela, não faz. Entendi. Então, comigo não faço, mas com ela você pode fazer. Você só faz se for com ele, né? Comigo você não faz. Ou seja, vai estar azedando. Você não está dando exemplo. E a consequência não sendo aplicada, e não é sempre é botar na rua, às vezes é alocar em outro local, porque a pessoa não tem competência, né? E quando eu digo competência, não é que ela não seja capaz. Não tem competência, não teve treinamento, não teve formação, enfim, e isso se transforma naturalmente em quê? Em um problema que está sendo mal administrado por quem? Pela liderança. Então, o sucesso é um direito de todos. O líder precisa buscar ou facilitar ou promover que todos tenham sucesso. Ninguém sai de casa para não entregar aquilo que está sendo comprometido para fazer. Por mais que você esteja cansado, desestimulado, as pessoas não se levantam e dizem, hoje eu quero errar. Eu estou saindo de casa, eu quero ir lá porque eu estou doido para errar. Se eu pudesse, eu erraria desde as 7 da manhã, às 8 da manhã que eu entrei no trabalho até às 18. Ninguém faz isso, em sã consciência não faz. Então, todo mundo se levanta, né, naturalmente, para ir fazer alguma coisa de valor. Mas por que eu não estou fazendo? Quais são os motivos? É necessário que o líder ele tenha a capacidade de fazer essa entrega. Então, são os 4 pontos que eu sempre falo para toda liderança: padrão, supervisão, exemplo, que arrasta mais do que tudo isso. E se não tiver esses 3, consequência. Né? Porque se os 3 estiverem entregues para a equipe e a equipe ainda não está fazendo, tem que ter consequência. Agora, a questão do material, eu vou buscar, tem algum tempo que eu já não utilizo, tá? Eu posso naturalmente buscar esse diagnósticozinho que a gente utilizava, eu ver se encontro, e disponibilizo para o pessoal da NG Play, que aí o pessoal já faz essa entrega para vocês, eu me comprometo a procurar, certo, gente? E teve uma pergunta aí, eu não sei se teve mais perguntas aí, né? Bom, vou falar aqui, a Alecrim disse, a palavra convence, o exemplo arrasta. Como Exato. Boa, um pouquinho antes de você comentar. Yuri Padre, ele disse, ótimos insights, totalmente dentro do que acontece nos canteiros. Realmente foi bem certeiro. Sempre bom rever esse excelente profissional, esse excelente professor. E um profissional excepcional. Um grande abraço, Gabriel. Show de bola, tamo junto. Vini falou, professor, indica uma leitura sobre o assunto. Sobre liderança? Anotem aí, liderança com respeito, do Instituto Lean, né? É uma literatura muito boa, ela é em formato de romance, tá? Então é uma leitura muito gostosa, mas que associa Lean, para aqueles que nunca ouviram, é uma filosofia e não uma metodologia, certo? Mas uma filosofia que busca, a partir do seu entendimento, reduções de desperdícios. E o que é desperdício? Tudo aquilo que o cliente, o nosso cliente, não está disposto a pagar. Então, ele parte do princípio dos conceitos de uma liderança Lean e mostra qual é o tipo de comportamento que deve ter, né? E aí faz, naturalmente, associações assim muito boas para quem está começando esse processo de liderança. Tem esse, né, liderança com respeito, tem outro que é o gerente Lean, muito bom também, do Instituto Lean Brasil, que você consegue acessando o site do Instituto Lean, www, ou então vocês podem botar no Google Lean Instituto Brasil, vai lá na loja, tem um arsenal de materiais assim muito bons, liderança com respeito e o gerente Lean, perfeito. São materiais assim muito bons, muito, muito, muito legais assim para leitura, tá? Em formatos de romance. Você começa e Ave Maria, para parar, toma cafezinho, lendo, comendo, lendo, é muito legal. Para quem gosta de leitura. Perfeito. Quem quiser saber mais, show de bola. Instagram tá aí. E, pessoal, quem gostou, tira o print, marca a gente,
compartilha nas redes sociais. Vou deixar também aqui agora, para a gente finalizar, o link da comunidade, para vocês convidarem seus amigos também para crescerem junto na engenharia com a gente. Essa foi uma mentoria da CCB. Toda quarta de 15 em 15 é mentoria. E quinta de 15 em 15, intercalando com a quarta, a gente tem live de conteúdo. Agradecer, André, brigadão. Sensacional. O que você preparou de conteúdo. Chegou nem na metade ali, a gente já foi o primeiro slide. E já foi tão impactante. Imagino que tinha depois, a gente pode pensar em mais coisas mais para frente. Exato. Deixar você finalizar, se você quiser. Só um abração, obrigadão mais uma vez, a galera da Engiplay. Gente, se vocês ainda não conhecem como deveriam conhecer, aprofundem aí, o pessoal, gente boa demais, produzindo muito conteúdo legal. Acho que tem um propósito muito bom, né? Então significa que a gente, né, precisa apoiar, fazer as coisas acontecerem, fortalecer esse grupo de engenharia que se envolve, né? Engenharia civil, enfim, e fazer as coisas acontecerem de forma muito positiva. Então eu agradeço o convite, e sempre que possível eu sempre abro esse espaço para a gente estar junto e, enfim, estou sempre disponível não só para vocês, mas para todos os que de alguma maneira entram em contato comigo. E é isso, é o meu dia a dia. Eu estou falando aqui de coisas que eu estou vivendo. E sempre que possível compartilho no Instagram, o Instagram da Brain também, que é a empresa que a gente está representando aqui. E, enfim, tamo junto. Qualquer coisa grita e eu não sou o tipo de pessoa que não responde se perguntar, então nem se preocupe. Então, quiser tirar uma dúvida ou mandar algumas vezes um tipo de questionamento, manda um áudio. Se eu não responder, é porque tem duas coisas. Ou eu estou dormindo, e aí geralmente eu, né, posso assim que acordar responder, ou eu estou em alguma demanda que eu não posso parar a demanda para responder. Mas acabando uma dessas duas coisas, eu volto, respondo e as coisas andam, tá bom? Um abraço aí para todos. Conteúdo muito bom do Instagram, acompanho sempre. Obrigado, Flavinha. Obrigadão mesmo. Show de bola. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Vou correr. Um abraço para vocês. Tem gente entrando agora. Sim. Tem gente entrando, deixa eu só entrar para falar com ele aqui. Acho que foi... Pronto, entrou aqui. Pessoal, infelizmente, Mikael entrou agora, infelizmente finalizou, pessoal. Agradecer a todo mundo que participou. Mikael, a gente vai disponibilizar depois da gravação, vai deixar ali por um tempo para vocês poderem retomar e ver, anotar os insights. Obrigado novamente, um grande abraço, até a próxima. Até mais, gente. Boa noite, tchau.